Vamos falar agora de internet. Na adequação das referências bibliográficas que tivemos em 2018, tá? Foi incluído como fazer a referência de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, de blog. Isso significa que tudo isso é material de consulta, sempre tomando cuidado com fake news, e tudo isso pode ser citado. Então você pode pegar o material no Facebook e citar, pode pegar o material, só que tem que ter autoria, tá? Então vamos ver como é que cita. Tem uma estrutura padrão que eu vou mostrar para vocês, mas eu resolvi colocar vários exemplos para vocês. Como é que a gente coloca? Se for o YouTube, também, aonde a gente tem todas essas informações, se for uma informação do YouTube, na telinha do YouTube, você entra, tá ali, autor, o local, a data, o tempo de duração do vídeo, tá tudo ali. Então, se você for colocar o YouTube, então é autor em letra maiúscula. O que é o autor? Sobrenome primeiro, prenome depois. Se eu não tiver o autor, eu começo pelo título, mas daí eu coloco a primeira palavra do título em maiúsculo, não coloco em negrito, porque a gente já viu isso. Então, vamos lá. Autor, título, subtítulo se tiver, o local que foi feito, geralmente está ali, Fortaleza, Ribeirão Preto, se não, SL, a data que a gente tem, a data da publicação do vídeo, tá sempre ali embaixo, a duração, disponível em acesso em. Então, olha, a gente assistiu Murilo Gun, GAN, M, Escolas Matam a Criatividade, foi feito em Fortaleza, tal, é um vídeo de 15h49. Por que eu coloquei esse um vídeo? Para falar para vocês que às vezes a gente tem parte 1, parte 2, parte 3, tá? Então, daí a gente coloca parte 1, tanto tempo. Disponível em acesso em. Se eu não tiver autor, Central do Brasil. Olha lá, coloca a primeira, tudo sai. Só que quando eu não tenho autor, talvez seja interessante eu colocar as informações que eu tenho. Por exemplo, quem foi o diretor, quem produziu. Então, se eu não tenho o autor do material, se for um livro, por exemplo, um filme, um documentário, a gente segue pelo documentário dessa forma. Se for Twitter, Facebook ou LinkedIn, observe que ele segue os mesmos padrões, tá? A diferença é que se for Twitter, você vai falar Twitter, nome do Twitter, Facebook, nome do Face, LinkedIn, nome do LinkedIn. Então, vamos pegar só o Twitter primeiro. Você pegou um documento aliás, vou pegar aqui no Face, que é mais comum. Então, você vai lá, pega a postagem que você quer, tá? Que você já citou. Então, você vai colocar o autor da postagem, o título da postagem. Ana, mas eu peguei uma postagem que não tem título. Daí você coloca entre chaves e coloca um título assim, autoajuda, amor ao próximo, sei lá, você cria um ali. A data da postagem, o local da postagem, tá? Que a gente geralmente tem que estar relacionado ao autor, né? A informação do autor. Você vai me falar que foi no Facebook, o nome que a pessoa usa no Face, disponível acesso em. Tá? Só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali, a gente sabe que mesmo que ela seja só sua amiga, eu não vou ter acesso, mas eu sei que você pegou ali. Twitter é a mesma coisa, autor, título, subtítulo, local, data, Twitter, nome do Twitter, disponível em. LinkedIn, a mesma coisa. Aonde começa a mudar um pouquinho? Quando a gente fala em blog, em podcast, em WhatsApp, tá? E olha que legal, eu posso colocar um WhatsApp como referência? Posso. Então, se eu posso pôr como referência, eu posso citar uma mensagem de WhatsApp? Pode. E a citação? Sobrenome de quem te mandou a postagem do WhatsApp. Então, vamos lá, blog. Aqui, olha o que está em negrito, título do blog. O que está em negrito aqui? Podcast, tá? Então, vamos lá. Blog, autor da postagem, o título da postagem. Em, 2 pontos, aqui em itálico. Autor ou responsável pelo blog, o título do blog, local da publicação, data. Então, no blog a gente tem todas essas informações. No podcast também. Às vezes a gente tem vontade de colocar para deixar mais claro, porque fala assim, autor, título do episódio, 2 pontos, subtítulo,
Locutor, ponto, local. Às vezes a gente quer colocar assim, ó, locução de tá entre colchetes. Isso significa que não é obrigatório, mas eu resolvi incluir ali para ficar mais fácil de eu entender que isso aqui é a locução da Bárbara Paz. Não é ela que fez, é a Bárbara Paz, sem local, Dragões de Garagem, um podcast disponível em acesso em. O WhatsApp, é interessante que o WhatsApp não tem título, né? Então, quando for o WhatsApp, você vai colocar as chaves e vai criar o título. Então, ó, sobrenome, prenome, título do WhatsApp, só que você vai me informar. WhatsApp, 2 pontos. Se for a mesma pessoa, você coloca o nome dela. Se não, você vai falar grupo da família, data, hora. E você vai me falar se você usou uma mensagem, 2 mensagens, 5 mensagens, que às vezes a gente usa uma mensagem abaixo da outra. Você não vai falar todas. Mas você vai falar 3 mensagens, ou seja, eu usei 3 mensagens desse Souza para fazer o meu trabalho, tá? Se é uma pessoa jurídica, se é uma página, né? Se é um software, também você fala, se você quiser, você pode colocar a descrição. Então, autor, o título em negrito, subtítulo, a descrição da versão, se você quiser, disponível em acesso em. Então, a gente sempre tem que olhar o que a gente chama de máscara, para a gente se localizar onde a gente quer ali, tá? A gente pode pegar uma entrevista, que é muito comum hoje, pegar uma entrevista de presidente, uma entrevista de um autor, entrevista, por exemplo, na Roda Viva, é uma entrevista, a gente pode pegar. Então, você vai colocar o nome do entrevistado, sempre seguindo sobrenome e prenome. Título, subtítulo. Eu gosto e sigo sempre a BNT com com essa informação aqui, ó. Entrevistado por nome do entrevistador. Local da publicação, se for em revista, se for em jornal, você coloca número, ano. Se pegou na internet, disponível em acesso em, tá? Correspondência, o que é correspondência? E-mail, carta, postal, o que for. Você vai seguir remetente, título, para quem foi enviado, nome, local e data. Vamos aqui, ó. Quem me mandou? O Souza. Qual é o título? Contato. Quem foi o destinatário? Eu mesma. Ribeirão Preto, eu recebi isso aqui, foi um e-mail que eu recebi deles, tá? Essa daqui foi um cartão postal. Então, a gente segue essas referências. O Wikipedia, antigamente não era muito adequado, hoje a gente já confia um pouco mais na Wikipedia, mas daí você tem que falar qual foi o verbete, o que é o verbete, o que você procurou. Qual foi o verbete, observa que o título do verbete vem em maiúsculo. E, gente, tudo que está em maiúsculo aqui, Hemel, Souza, Pilar e Transplante, são as palavras que vão na citação. Hemel, 2010, Souza, 2003, Pila, 1979, Transplante, 2020, tá? Então, você vai olhar isso aí, tá? Ó, título do verbete, enciclopédia. Observe que aqui tem uma partezinha, que tem um colchete. Eu optei por deixar isso para vocês. A BNT permite, tem no manual e eu trouxe. Por quê? Para que vocês entendam, ó. Título do verbete na Wikipedia. Daí, olha, você segue Wikipedia, 2 pontos, a enciclopédia livre. Esse é o nome da Wikipedia. Nome e subtítulo. Título e subtítulo a Wikipedia tem, tá? Daí, tá falando aqui, ó. Cadê? Qual é o local? São Francisco, Califórnia, Fundação Wikipedia. Qual foi a data da inserção do verbete? A gente tem ali. Disponível em, acesso em. Todas essas informações a gente sempre tem muito próximo ao que a gente está procurando, tá? Então, só para vocês entenderem, isso aqui é um mapa mental que está lá nos nossos slides, onde eu tenho todas essas informações aí, tá? Tem alguns sites sugeridos para a gente utilizar. E daí esse é o último referência que a gente vai fazer. O próximo é jurídico, de documentos jurídicos, e fiquem à vontade para assistir ou não, conforme a necessidade.